Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos falar sobre as savanas, florestas tropicais, essa aula para a semana 1 do PET 4 do nono ano. Preste bastante atenção, nós vamos dar informações importantes para que você realize bem as atividades desta semana. O que seriam as savanas? Veja a definição que o PET nos traz, ela é algo bastante sucinto. Savana ou campo tropical é o nome empregado a um tipo de formação vegetal que varia desde um campo herbáceo até uma matriz campestre com árvores esparsas, ou seja, árvores separadas, distantes umas das outras. É um bioma típico de regiões tropicais, principalmente aí nós temos o maior espaço, a maior savana do mundo, as maiores savanas do mundo é justamente no continente africano. Porém, na América, na Oceania, existem também esse mesmo bioma. A característica é quente, né? Existe aí a questão da temperatura, a umidade, e uma estação seca prolongada com uma estação chuvosa com cerca aí de 1.000 milímetros por mês de média de precipitação de chuva na época de chuva, na época chuvosa. A vegetação ela é formada principalmente por gramíneas, né? Então é uma vegetação mais rasteira, árvores pequenas e arbustos. Então, as árvores estão mais esparsas e, enfim, não existe aí uma floresta fechada, não existe dentro da savana algo muito próximo. Então, é o que você pode perceber. Na savana africana existem longas extensões sem árvores, apenas compostas por gramíneas. Essa vegetação é pouco influenciada pelo clima, sendo resultante de outros fatores, como o tipo de solo, a ação de incêndios e o pastejo animal. Então, são esses motivos pelos quais existem vastas regiões sem a presença de árvores. Uma espécie, né, uma espécie de savana é o próprio cerrado brasileiro. Só que ele tem algumas características aí um pouco diferentes, que o peculiarizam, né, que o separam um pouco da savana. A questão das folhas, que no cerrado são mais largas, das árvores, né, no cerrado são mais largas, as folhas da savana são menores, diferentemente do cerrado. O cerrado também possui uma biodiversidade maior, o que não acontece na savana. Existe a ausência, né, de uma megafauna, e também o cerrado evoluiu aí para um ambiente mais úmido que as outras savanas. Então, este é o panorama. O cerrado ele é uma espécie de savana, só que uma savana um pouco diferente daquilo que é o habitual. Okay? A vegetação ela também é resistente ao fogo. As árvores elas são tortuosas e com folhas duras e seus troncos possuem uma casca bastante espessa. Isso faz com que elas tenham uma grande resistência à questão do fogo. Fogo, inclusive, que ocorre na estação seca, ele é um agente que controla o desenvolvimento das plantas, limitando o desenvolvimento do extrato arbóreo e estimulando o rearboramento de muitas espécies do extrato herbáceo. Então, você
tem aí as árvores, elas se controlam, mas por sua vez você tem um crescimento aí das gramíneas. Das principais árvores que nós vamos ter na savana estão as acácias, palmeiras e também pinheiro. As acácias são típicas das savanas africanas, servindo de alimento para muitas espécies de animais. Também existem os baobás. Essas árvores se destacam pelo tronco muito espesso, no qual a água fica armazenada para enfrentar a estação seca. Então, são essas as características principais do cerrado que nós vamos ter. Vamos para as florestas tropicais. Nós temos, por sua vez, a floresta tropical, que ela vai ser bastante diferente da savana. A floresta tropical é um bioma muito produtivo. Ela localiza-se entre as faixas tópicos, né, dos trópicos, encontrada na Ásia, na África, na América Central, na América do Sul, também em regiões da Oceania. É importante sabermos que nós temos a maior floresta tropical, que é a Amazônia. Ela está aí presente no Brasil. Então, é importante nós observarmos esta situação. Devido a fatores aí como grande quantidade de luz solar, umidade relativa do ar, chuvas frequentes, a floresta tem grande variedade de espécies. Isso faz com que, em um espaço muito pequeno, exista um número muito grande de espécies de árvores. Isso é resultado desses fatores. O extrato emergente, o que é o extrato emergente? Observem ao lado o desenho que está aí, onde está escrito emergentes, é onde estão as árvores mais altas. Então, o extrato emergente nas florestas tropicais é formado por árvores muito altas, dispersas, entre 40 e 50 metros. Essas árvores estão, como foi dito, dispersas, elas estão separadas, que se projetam acima do nível geral, formado pelo extrato arbóreo, que é onde está isso aí, que é onde está escrito dossel, né? Que é composto por árvores que formam um dossel contínuo e muito denso, atingindo aí entre 24 e 30 metros de altura. Então, observem aí o dossel, que está um pouco mais abaixo, e já é uma camada mais densa, com mais árvores umas próximas das outras. Ok? Por causa dessa densa cobertura, nós temos que o extrato herbáceo, ele terá pouca possibilidade de crescer. Então, é difícil ter aí abertura dos estratos superiores. Então, as folhas são pouco desenvolvidas, mas respondem rapidamente a qualquer abertura nos estratos superiores. Okay? As folhas são, por sua vez, perenes. O extrato arbóreo, ele concentra a maior parte da diversidade das espécies vegetais, o que atrai os diversos animais. Então, várias espécies se vivem nesse extrato e estão aí realizando, fazendo a floresta acontecer nesta parte das árvores. Então,
quase tudo em uma floresta tropical, fotossíntese, floração, frutificação, herbivoria e predação acontece no alto do céu. Ok? Vamos para as atividades. Então, vocês vão observar nessa número 1 esta savana e vão trazer aí as diferenças entre a savana e a floresta. Na número 2, como eu sempre digo, é a atividade mais pedagógica do mundo. Vocês vão avaliar as atividades, as afirmativas, se estão verdadeiras ou falsas, né? Então é um VOF, coisa mais pedagógica que existe na face da Terra. Na número 3, vocês vão ler esse texto que está aí e vão responder de forma correta, né? Vão marcar a alternativa correta a respeito aí da área mencionada no texto. Ok? Boa semana, bons estudos. Deus abençoe vocês. Até mais.